A gente vai resolver algumas questões de provas e podem pausar para tentar resolver sozinhos, mas tentem de verdade ler por conta própria, tentem resolver sozinhos, tá bom? Vou dar um tempinho só. De verdade, tentem ler com calma. Eu vou começar a ler, se vai atrapalhar alguém que está lendo, desculpa, tá? Mas ó, além da resolução do evento desencadeante da insuficiência respiratória, são critérios para a avaliação do desmame. A gente está lidando com uma situação que o paciente teve uma insuficiência respiratória e por conta disso ele foi entubado. Então, são critérios para a gente considerar o desmame. Ah, vamos discutindo as alternativas e a gente vai descartando o que não encaixa, tá bom? Então vamos lá, são critérios para iniciar o desmame da ventilação mecânica. Letra A, escala de Glasgow inferior ou igual a 8. Vamos fazer uma pausa aqui. O que vocês lembram de escala de Glasgow? A pessoa com Glasgow 8 pode Estaria conseguindo. Na verdade, continuar na ventilação. teoricamente, Glasgow 8 é critério de intubação. Exatamente. Tá, então Glasgow 8, não, tá errado, né? Pessoal, se o Glasgow 8 tá errado e você tem certeza que tá errado, na boa, não perde tempo lendo o resto, não. A prova já é tão difícil, já é tão pesada, já é tão cansativa, e você vai ficar lendo, 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 você vai se sentir mais exausto. Então, tenta pular, tá bom? Mas bom, não, eu vou pular, vai. De verdade, porque, ó, relação PF inferior a 300. Vocês lembram de quanto que a relação PF tem que ser para a gente considerar um desmame? 21. Relação PE, isso, 21 é a FiO2. Relação PF abaixo de 300 é uma insuficiência respiratória leve. Tinha que estar Dá para 5. considerar desmame, mas abaixo de 300, enfim, de verdade, não faz tanta diferença, não. Agora, a frequência respiratória maior que 35 por minuto, poxa, né? Você vai estubar um paciente que está respirando 36 vezes por minuto? Acho um pouquinho pesado. Mas como a gente já eliminou essa, tá tudo certo. Bora para a próxima. Essa Escala. também não faz muito sentido, porque não pode ser inferior a 13. Então, Eu acho impossível. O inferior já está errado. ó, tá. Escala de Glasgow igual ou inferior a 13. Um paciente que está entubado, ele não vai conseguir fazer um Glasgow de 13, porque afinal de contas, ele está com um tubo dentro da boca. Mas tá, igual ou inferior a 13. Poxa, 12 é inferior a 13, eu posso fazer uma extubação de um paciente desse. Posso. Mas tá meio esquisito esse negócio. Mas tá, não tá errado. Afinal de contas, Glasgow 11 é inferior a 13, mas 3 também é inferior a 13, e mesmo assim é uma contraindicação. Eu deixaria ele meio que stand-by, mas tá mais para errado. Bom, As conseguiram respostas entender? que parece que o contexto não tá legal, a gente já está mais para eliminar do que para acertar. Sim. Ah, ah, tá mais para errado. Relação PF igual ou inferior a 150. 150 é a prona. Tem que ser bem, bem, bem superior. Tem que ser superior a 150. Superior a 150, inferior a 150? Não, tá errado, acabou. Vamos eliminar já essa daqui. Não precisa ler o resto. Pressão arterial sistólica menor que 90. O que vocês acham?
Eu acho que não. A diastólica que não seria isso? O que vocês acham? Menor? Sistólica menor que 90. Não, esse menor aí já estragou em tudo. Sistólica é a pressão máxima, tá? Então seria o 12 por 8, seria o 12. Sistólica menor que 90, se a máxima tá 90, a mínima deve estar aqui uns 6. Então, Você vai tirar, menor que uma vai tirar pressão o de suco e matar a 9, pessoa. poxa, tá bem errado. Ok, isso já tá errado. De novo, já anula o restante da questão. Mas se vocês quiserem continuar lendo, bom, vamos lá. Ausência de drogas vasoativas é bom. Arritmia sem estabilidade? Poxa, sem estabilidade é bom, mas não preciso ter uma arritmia. Modo ventilatório espontâneo, CPAP ou PIP inferior a 5, bom, legal. Mas está muito errado essa pressão sistólica aí, menor que 90. Próximo. Drive respiratório adequado. Drive respiratório adequado é bom. Eu gosto. É bom ter drive. Fração inspirada de oxigênio inferior a 0,4 ou 40%, ou seja, uma FiO2 abaixo de 40. Pô, legal, quero. Também. Frequência respiratória inferior a 35, bacana. Ausência de arritmias, perfeito. É o Essa é a ideal. resposta certa. Equilíbrio hidroeletrolítico. Poxa, bacana. Detalhe, eu não preciso necessariamente ter uma ausência de arritmia e eu não preciso necessariamente ter um equilíbrio hidroeletrolítico. Mas se eu tiver, tá ótimo. Tá, essa daqui parece estar bem certinha. Aí vamos ler a outra só pra gente ter certeza, vai. Isso aí doeu até de ver o final da. Esquisito, mas... Pressão de distensão alveolar, que é a driving pressure, maior que 15. Essa pergunta com driving pressure é meio pesada, porque eu conversei com vocês sobre driving pressure, mas eu não expliquei muitos detalhes, porque é muito complexo. Vamos deixar ela em laranja, porque a gente realmente não sabe, tá? P01 superior a 8. Muito específico também, hein? Não sei. Secreções pulmonares abundantes. Pera aí. Secreção pulmonar abundante. O paciente tem que estar catarrento? Não. Leucocitose. O que é leucocitose? Aumento dos leucócitos? Não. Isso. E o que é desvio à esquerda? Essa foi comentários, assim, sem querer das aulas. Ai, que ódio. Pior que eu lembro disso, agora não estou conseguindo associar. Mas eu lembro, desvio à esquerda é. Ah, meu É alguma Deus. coisa. Ó, leucocitose é aumento de células brancas. Tá certo. Células brancas estão relacionadas com a defesa. Células imaturas, não é? Alguma coisa assim. Desvio à esquerda são células imaturas. São células que acabaram de ser produzidas e já vão. Elas não vão durar 5 minutos na guerra. Mas vamos tentar matar isso. Leucocitose. Leucocitose é aumento de leucócitos. Poxa, eu preciso ter uma infecção para desmamar? Não, não preciso. Desvio à esquerda? Menos ainda. Acabou, tá errada. Não preciso nem saber o que é driving pressure aqui. Portanto, a alternativa certa é a D. Eu preciso ter um drive ventilatório para estubar meu paciente, eu preciso ter uma FiO2 baixa, eu preciso ter uma frequência respiratória baixa, eu preciso ter uma estabilidade hemodinâmica e um equilíbrio hidroeletrolítico. Simples assim. Muito bonito. Vocês conseguiram chegar nessa resposta sozinhos? Fala a verdade. Ó,
Nossa, vermelho ficou mesmo. Pera aí. Eu vou mandar para... Não sei, eu mando para vocês, meninas? Vocês querem tentar? Vou mandar, tá bom. Vou mandar no grupo, fechou? Sim. Tá lá no grupo. Ventilação mecânica por pressão positiva pode alterar o enchimento e a função cardíaca. Tá. São efeitos da função são efeitos cardiovasculares da ventilação por pressão positiva sobre a função cardíaca direita. Nossa, quanta informação. Vamos tentar entender o que está perguntando. A pressão positiva bagunça o coração. Quais são os efeitos que a pressão positiva causa na câmara direita? Vamos tentar descartar. Essa é pesadinha. Leem aí, tentem chutar, fiquem à vontade. Vou pegar uma aula enquanto isso, para poder mostrar qual aula que a gente viu isso. Na fisiologia. Espera aí que eu estou pegando a aula para mostrar para a gente, tá? Aí a gente discute com a aula de fundo. Tá na aula de DPOC. Olha só. Dinho doido. Vocês estão com a alternativa aí, né? Ah, vou tirar um print, eu coloco lá. Melhor ainda. Peraí. Tô? Pronto. Vamos dar um zoomzinho para ficar legal. Ele está querendo dizer que ventilação mecânica com pressão positiva pode alterar o enchimento e a função cardíaca. Quando você pressuriza um pulmão, você acaba pressurizando por consequência o coração, que vai ficar esmagado ali. Além disso, você também pressuriza os capilares. Então, quando você aperta todos os capilares, isso vai ter uma repercussão no organismo do paciente. Essa repercussão é bem parecida com aquela repercussão que a gente encontra nos pacientes com DPOC que têm hiperinsuflação pulmonar. Lembram desse slide? Dessa fotinho? Vamos tentar entender então. Aumento da pressão transmural na artéria pulmonar. Transmural significa entre muros da artéria pulmonar. A artéria pulmonar, ela sai do ventrículo direito. Ela está aqui. Ela manda sangue para o pulmão. Se ela manda sangue para o pulmão e ela está apertada, o coração está apertado e o pulmão está apertado, você não tem um aumento da pressão transmural. Tá? Mas eu sei que essa pergunta é bem pesadinha. Vamos investindo no restante para a gente tentar entender o resto, tá bom? Na artéria pulmonar direita e esquerda. Não tem aumento, tem estabilidade, vai ficar estável. Mas isso aqui tá bem difícil para descartar, hein? Vocês conseguiram entender, meninas, o que eu falei sobre o aumento da pressão transmural? Ela é bem difícil de eliminar, eu concordo. Vamos deixar ela por Mas, enquanto. professor, afetaria os dois lados, tanto o direito e o esquerdo? Afetaria os dois lados, tanto o direito quanto o esquerdo, pensando na artéria pulmonar. Lembrando que a artéria pulmonar sai do ventrículo direito e vai para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito.
Então vai afetar os dois, entendeu? A pergunta fala do enchimento cardíaco, então eu não poderia desconsiderar ela já? Não entendi, desculpa. Do enchimento cardíaco? Como assim? Isso. A pergunta fala que pode alterar o enchimento e a função cardíaca. Eu não poderia Boa! a ela já? Mas como você está falando de enchimento, se você está falando que aumentou a quantidade de pressão, aliás, de enchimento, você vai aumentar também a pressão. Eu entendi, mas eu acho que por serem parecidos, dá para a gente até considerar, pensar. É, Eu então, acho porque que mas faz vai sentido o que você falou, faz sim. enchimento para mim é quando o coração ele enche para contrair para o sangue sair. Então eu Sim, coloquei pré, sim. já daria essa. Eu colocaria Pensando em. assim, Você colocaria o quê, perdão? D, Letra E? D, B de bola? carga e diminuição da pós-carga do ventrículo. Ah, B de dado. Até tá falhando um pouquinho. Agora você tá tipo em silêncio. Ó, letra a gente não. Você tá me ouvindo, Steph? Stephanie? Tá bom. Meninas, alguém tá me ouvindo? Fora a Stephanie, que não tá me ouvindo? Eu tô. Tô ouvindo. Fechou, tá bom. Eu tô ouvindo. Já fica um pouco mais tranquilo. Essa Steph, pergunta você é tá. bem difícil. Assim, a gente consegue ter uma Caramba! noção lendo a pergunta, mas quando você vai olhar para as alternativas, fica bem Porque você vai ter que parar para entender cada uma delas. cada E aí vai passo. dar nó. Tipo, Nem quando com o aumento da quadro que você transpor. colocou, ainda dá para ter uma noção, mas imagina na prova que não tem. Não dá. Não dá mesmo. Mas, pô, por enquanto, na minha cabeça, pensando, sabe, alguém que não entendeu o que é pressão transmural e tal, eu deixaria essa aqui em stand-by. Mas garanto para vocês que a palavra aumento aqui está errada, porque é mantido a pressão transmural pensando nas duas pontas. Pense em pressão transmural como uma pressão que atravessa uma parede. Então, de um lado precisa estar maior e a do outro menor para fazer essa troca. Quando você aumenta a pressão com pressão positiva, VNI ou entubado, você aumenta, na verdade você mantém a pressão transmural, você sobe dos dois lados iguais, então não tem aumento da pressão. Enfim. Deixa assim. Vamos lá. Vamos chutar o resto. Redução sustentada do retorno venoso. Redução sustentada do retorno venoso. Sim, ó. Tem uma redução do meu retorno venoso. Deixa eu pegar aqui meu laranjinha. Sim, temos uma redução sustentada. Enquanto tiver pressão positiva, você vai estar reduzindo a pressão, o retorno venoso. Retorno venoso é o retorno do sangue venoso para o coração, tá? Concordo. Com o aumento do volume diastólico final. O que vocês entendem por volume diastólico final? Vocês lembram? Essa é da aula do ciclo cardíaco, de fisiologia cardíaca. Nossa, gente, que perguntinha cretina também. Dá para responder. Vamos indo. O que vocês entendem por volume diastólico final? A pré-carga cardíaca, Deixa eu pensar. Não, o diastólico seria após, né? Aquele volume de sangue que sai do coração e tenta voltar Isso. aquela pressão. Você pode pensar que o volume é quantidade de sangue, diastólico, ou seja, quando o coração está relaxado, final. Quantidade de sangue na final da diástole. Lembra disso daqui, ó?
Volume diastórico. Vamos pensar aqui. Volume. É só lembrar do tum-tac, tum-tac. Você sempre ensinava a gente a avaliar a abertura e fechamento da válvula com o barulho. Já vai ter uma noção que o final da diástole vai ser a pós-carga, né? Pô, mas aí é doidinho, hein? Ó, diástole. Cadê diástole? Diástole, sístole. Diástole é quando o coração relaxa. Diástole tá aqui. Volume diastórico final, que é a quantidade de sangue no final da diástole, é essa quantidade de sangue aqui, ó. Aqui, tá vendo, pessoal? Deixa eu colocar um pontinho maior aqui. E esse pontinho aqui, ó. É a quantidade de sangue que vai estar dentro do coração. Poderia ser, por exemplo, a pré-carga. Ela vai estar maior com a pressão positiva ou menor? A quantidade de sangue que fica dentro do coração, quando o coração está relaxado, ou seja, a quantidade de sangue que está entrando no coração, posso chamar também de pré-carga, vai estar maior ou menor com a pressão positiva? Eu estou apertando o coração. Vocês conseguem imaginar que isso vai dificultar com que o coração encha? Ele não vai permitir o coração encher. Você está esmagando o coitadinho. Quando aqui na questão diz que vai aumentar o volume diastórico final, ela está bem errada. Porque se você está apertando o coração, você não vai fazer com que mais sangue entre dentro dele quando ele estiver relaxado. Pelo contrário, você vai diminuir o retorno venoso. Se você está diminuindo o retorno venoso, você não está aumentando o volume diastórico, poxa, você está reduzindo o volume diastórico. Letra B está errada. Mas eu concordo que para chegar nesse raciocínio aqui foi difícil. Letra C. Aumento da pressão intratorácica. O que vocês acham? Aumenta a pressão intratorácica quando eu ponho pressão positiva? Vou subir aqui a fotinha. Se eu aumentar a pressão positiva, se eu colocar pressão positiva, eu aumento a pressão intratorácica? Aumenta porque vai estar um ar contínuo entrando ali, né? O pulmão vai estar sempre, entre aspas, aberto. Está pressurizando, você está enchendo uma bexiga dentro do tórax. Mantendo ela Poxa, cheia, né? A gente tá mantendo ela praticamente. cheia. Aumenta a pressão intratorácica? Sim ou não? Sim. Tá. Nessa pergunta aqui, ó, a gente falou que redução do retorno venoso acontece e isso estava certo. Bom, vocês lembram disso? Consequente redução do retorno venoso. Poxa, parece que está tudo certo. Eu aumento a pressão e eu reduzo o sangue venoso. O sangue não consegue entrar dentro do tórax, está tudo apertado ali dentro, lembra? Tá bom. Essa letra C aqui parece que está certa. Aumento da pré-carga e diminuição da pós-carga do VD. Tá, vamos lá. Aumento da pré-carga. Aumento da pré-carga. O que vocês acham? Aumenta ou diminui a pré-carga quando eu ponho pressão positiva? O slide está respondendo bem grandão, ó. Já está falando ali, reduz a pré-carga e aumenta a pós-carga. Se eu estou pressurizando o meu pulmão, eu não estou deixando o sangue entrar. Eu estou reduzindo a minha pré-carga. Tanto no VD quanto no VE. Tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo. Então,
Redução da pré-carga do VE, redução da pré-carga do VD. Aumento da pré-carga? Não, nem pensar. Eu diminuo a pré-carga, estou pressurizando. Diminuição, já está errado, eu não perco tempo, não perde tempo. Diminuição da pós-carga do VD, vamos ver o VD. Não, eu aumento. Por que que eu aumento? Porque o sangue não vai ter para onde ir. O corpo vai começar, o sangue vai sair do tórax e vai ficar para fora do tórax. Não vai conseguir voltar para dentro do tórax. Então você aumenta a pós-carga. Mas não precisava nem chegar nesse raciocínio, tá bom? Você vai ter aumento da pós-carga, você vai ter diminuição da pré-carga. O sangue vai ter que ficar em algum lugar, né? Tá. Letra E. Diminuição da pré-carga, sim. E resistência vascular total para o ventrículo direito. Diminuição da resistência vascular. Poxa, se eu estou esmagando, eu não vou diminuir a resistência, eu vou aumentar. Eu estou apertando o vaso. É como se eu estivesse colocando o dedo na mangueira. Não tem como isso aumentar, aliás, reduzir a resistência. Então, a palavra diminuição da resistência vascular total está errada. Para o ventrículo direito, não, tanto faz. Vai reduzir, vai aumentar a resistência. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Daria para descartar a letra A daquele jeito que eu expliquei, mas eu sei que isso não é um raciocínio muito rápido. Redução sustentada do retorno venoso, ainda deu para a gente chegar. Na verdade, tudo aqui, todas essas alternativas, vão precisar que você pare, pense e entenda que você está apertando o tórax. Se você está apertando o tórax, o sangue não está entrando dentro do tórax. O coração vai trabalhar com menos carga, porque o sangue não está chegando nele. O coração está no meio do pulmão. Imagina o coração esmagado por duas bexigas enormes. Não tem como. Então, alternativa correta, letra C, de casa. Precisou de 2 aulas e mais muita paciência para conseguir responder essa pergunta. Nessas provas, o desgaste emocional, físico que vocês vão passar é muito pesado. E desenvolver esse raciocínio ali na hora, com calma, tranquilidade, vai fazer toda a diferença. Como fazer isso? Não tem um segredo, não tem uma resposta certa. Mas se eu pudesse dar um conselho, seria só respira. Respira, fica tranquilo, respira, de verdade. Tem uma dica muito legal que funciona muito bem para qualquer situação estressante, que é respira 5 vezes e para prestar atenção no que você está respirando. É isso, sabe? Vai aparecer coisas de yoga, de meditação, de energias, mas, gente, funciona. Só respira 5 vezes, que você vai perceber que vai ficar muito mais fácil para você conseguir responder. Tá bom? Infelizmente é o jeito. Eu não tenho uma alternativa mais leve ou mais fácil. Vamos para essa daqui? Ó, dessa vez eu vou deixar vocês responderem, aí a gente escolhe uma alternativa, tá? Aí a gente vai descartando. Essa é mais. A de cima foi no nível super difícil. Essa eu acho que eu colocaria num nível moderado. Não acho tão difícil, não. Tem pergunta que às vezes fica difícil por conta da legenda. Do tipo das alternativas. Querem tentar? Qual alternativa vocês colocariam?
A B. B de bola. Vamos cortando. Alguém concorda? Levanta a mão. Alguém discorda? Manda um não. Tem um não? Não, tem um não. Eu creio que a B era certa também. Porque as outras têm, algumas que têm alguma coisa certa e uma nada a ver. Também acho. Vamos indo, ó. Pessoal, para eliminar, se vocês tiverem certeza de uma resposta, de novo, não perde tempo. Não deixa a insegurança deixar vocês malucos, sabe? Do tipo, eu coloquei o certo, depois eu fui lá e mudei. E estraguei. Se você tem certeza da resposta, ignora o resto. Marca e vai. Dá mais tempo para você pensar no desenho daquele coração do cão que vocês passaram lá agora há pouco. Vamos ficar aqui um pouquinho, que essa aqui parece ser um pouquinho mais rápida. Para descartar, vocês podem fazer como vocês quiserem, mas vamos seguir ali pela ordem. A complacência da parede torácica aumenta. Deixa eu pensar. O tórax fica mais complacente quando você fica de barriga para baixo? Pensa que complacência é a capacidade de se moldar. Uma bexiga de insuflar e tudo mais. Se você tiver de barriga para baixo, o peso do corpo, da escápula ali pressionando, vai estar todo pressionando. Então, Isso aumenta ou diminui a complacência? Diminui. Perfeito. Tá? Não aumenta, porque você está apertando a caixa torácica. Se a caixa torácica está apertada, ela não está complacente. Está apertada. Não estamos falando de complacência pulmonar. Estamos falando de complacência da parede torácica. Tá? Já está errado, você não precisa nem continuar lendo. E a pressão transpulmonar se redistribui de ventral para dorsal. Deixa eu pensar nisso. A pressão transpulmonar, ou seja, através do pulmão, se redistribui de ventre para dorsal. Acho que concordo, mas não sei. Muito difícil para pensar essa hora Eu do fiquei na noite. dúvida disso também. Parece certo, mas como assim se redistribui? É muito difícil, né? Escreveu bonito. Não sei. Mas não tô com vontade de pensar, não, porque tá errada. E é domingo, e são 9h30 da noite, e a gente não vai nem ficar discutindo, porque eu não sei, tá bom? Isso aqui em laranja, se vocês quiserem ter dúvida ainda, não sei, quero voltar nisso aqui depois. Vocês responderam muito rápido a B, vamos para a próxima. São contraindicações absolutas. Absolutas. Toma cuidado com a palavra sempre e nunca, tá? Peso corporal maior que 135. Dá para pronar um gordinho de 137? Dá. Já tá errado. Por que que poderia ser absoluta? Porque é difícil, por conta do abdômen volumoso, que poderia ser um problema. Concordo. Mas pode ser um Mas, cara alto, de 135, ô, gigante, não precisa gente, necessariamente ser gordo. 135 quilos não é necessariamente gordo, exatamente. Eu, Luiz, tenho 1,90 m e peso 90 quilos. Eu pesar 135 quilos não é uma pessoa obesa. Quer dizer, mas não é uma pessoa que assusta. Assusta pelo tamanho, né? Mas vocês entenderam a ideia. Tá? Bom pensamento, Lorraine. Mas não é necessariamente barriga. Agora, se tivesse escrito aí 220 quilos, aí você poderia pensar, talvez, porque também virar 220 quilos numa cama não é fácil. Beleza. Diálise contínua. Diálise contínua não é contraindicação absoluta, na verdade não é nem contraindicação para prona. Só tem que tomar cuidado. Má perfusão periférica não é contraindicação nenhuma. Só porque a pessoa está com extremidades frias. Glasgow superior a 8, não é. Se a pessoa tivesse com Glasgow maior que 8, ela precisa estar sedada, porque se ela está sendo pronada, ela não pode ficar acordada. Tá bom. Pressão intracraniana aumentada.
ou não monitorada e fraturas vertebrais instáveis. Pera, vamos perguntar aqui na pergunta. Apresenta corretamente a aplicação da prona. A prona é indicada para pessoas que têm fraturas vertebrais? Não. Essa seria contraindicação absoluta, né? Então, olha aqui. Relativa. Ô, gente, virar um cara de fratura de costela para barriga para baixo. Tá, vocês querem entender mais sobre a pressão intracraniana? Existem hoje poucos estudos que falam sobre prona em pacientes com hipertensão intracraniana, porque é uma população muito instável. Quando você vira o paciente de barriga para baixo, o coração vai ficar mais apertado, isso vai aumentar, lembra, vai reduzir a pré-carga em todo o coração e vai aumentar a pós-carga em todo o coração, fora a pressão positiva que você já está colocando ali. Resumindo, você colocou pressão positiva e agora você apertou a caixa torácica. Ou seja, o sangue vai sair da caixa torácica e vai para o resto. O resto inclui a cabeça. Lembra que eu falei que aumenta a pós-carga? Se aumentou o sangue em todo o resto, isso inclui a cabeça. Aumentar a pressão intracraniana numa pessoa que está só porque você precisa pronar, você tem que pensar bem o que você está fazendo, porque se você aumentar demais a pressão intracraniana, você pode causar isquemia cerebral. Olha que da hora. Você causa um AVC simplesmente porque você virou a pessoa de barriga para baixo. Porque o sangue vai sair da caixa torácica. E vai para onde? Para onde der. Não monitorada é complicado, tá? Vamos fazer de conta que vocês não entenderam essa daqui. A posição prona aplicada tardiamente é mais efetiva em reduzir lesão pulmonar. Não, lembra aquele gráfico que eu mostrei que o mais importante são os primeiros 7 dias. Como que eu vou pronar o paciente depois e vou falar que isso é melhor? Nem pensar. Associada à ventilação mecânica em comparação aos estágios mais precoces. Não, nem pensar. Tá, sobrou, teoricamente, difícil. Não, eu acho que a A também não é tão difícil de pensar, pessoal. Vocês estão esmagando a caixa torácica. A complacência não vai ficar melhor. A mecânica pulmonar a gente pode conversar. Agora, a mecânica da caixa torácica, da parede torácica, não vai melhorar. Então, sim, eu concordo com vocês. Pronar o paciente melhora a troca gasosa e promove recrutamento alveolar. Sem proporcionar áreas de hiperinsuflação foi meio forçado, mas diminui a chance de você proporcionar áreas de hiperinsuflação. E melhora, por consequência, a mecânica pulmonar. Tcharam! Deixar aqui na nossa coleção. Eu não mandei para vocês. E eu tô com outra pergunta aqui já. Espera aí, eu vou deixar outra pergunta aqui para vocês irem lendo. Aí eu vou lá, tá? Essa aqui é para qualquer um que está indo para o estágio agora, e principalmente para quem estava comigo desde o começo da mentoria, vai saber responder muito bem essa. Leiam com calma, gratidão. Mandar a pergunta lá, tá? Quando vocês estão lendo. Fogo, né? Fazer prova num domingo à noite? Não esquece que isso faz de vocês diferente dos outros que não estão fazendo isso. Seria a B. B? D. B de dado? É. Deixar ela Fica mais laranjinha por perto. aí. Tá bem.
Tudo bem, meninas? Todo mundo conseguiu chegar aqui? Posso começar a interpretar? Eu acho que essa mesma demora, porque eu sempre leio mais de uma vez. Vamos lá. Qual foi a maior bronca que eu dei na vida sobre aspiração de tubos, tráqueos e afins? Não colocar soro. Não coloca soro. Utilizando soro, você faz com que as perguntas estejam erradas. Não use soro. Por que não pode usar soro? Você vai jogar bicho lá dentro da pessoa e empurrar o catarro para dentro, não vai conseguir aspirar, vai formar rolha. Olha que bonito. Não jogue soro porque vai dar merda. Soro e Vai catarro não se afogar o cara. misturam. Você vai afogar o paciente. Ai, mas estava com o catarro mais grudento. Umidifica o paciente, hidrata o paciente. Tá tudo bem. Não jogue soro, porque você está lavando bactérias e vírus e tudo, toda a sujeira para dentro do pulmão do cara. Você está afogando o cara e nem tá deixando ele tossir. Instilar solução salina é errado. E solução aquosa? É errado. Não pode jogar água dentro do pulmão dos outros. É feio. Uma falta de educação. Não joguem soro no pulmão de ninguém. Tá, isso já eliminou um monte de coisas. Oi? Você não pode fazer de forma rotineira, porque tem que ser quando precisa, não de hora em hora. Obrigado. Preferencialmente aspirar somente no interior do tubo traqueal e aplicar pressão de sucção por mais de 15 segundos. Você não vai deixar o cara. Vamos lá, faz de conta que você não entendeu que se você pode ou não aspirar o paciente por mais ou menos de 15 segundos. Tá, vamos lá. Uma questão está falando que você tem que colocar a aspiração por mais de 15 segundos. E a outra está falando que está. Cadê? E a outra está falando para você não aspirar por mais de 15 segundos. É Poxa, só você ficar 30 segundos sem respirar e ver quanto você aguenta, né? exatamente. Na dúvida, segura a respiração e vê o que é melhor. 15 segundos sem respirar, ou melhor, até 15 segundos, ou sempre, no mínimo, 15 segundos sem respirar. Poxa, 10 minutos é mais do que 15 segundos, tá? Então essa daqui também tá errada. Ah, olha só sobrou uma mesmo. Tcharam! Foi difícil? Não sei, eu dei tanta essa bronca pra vocês não jogarem soro que não sei os outros, como é que os outros vão se virar nessa Tá mais prova aí, fácil. não. Tomara Não, que essa os foi tão fácil outros que eu li bem devagar para ver se não tinha pegadinha. não joguem soro no pulmão do paciente. Nunca, por favor. Bom, mais uma, mais uma. Uma fácil ou uma difícil? Aí não mamãe mandou. É, médio. Vou pegar uma média. Que a mãe mandou na ordem alfabética. Tcharam! É mais legal responder assim, porque se você vem do simulado, é difícil quando você não sabe a resposta e você tem até você pesquisar tudo para descobrir a resposta, quando tem alguém para já esclarecer na hora, mais prática. Na hora que vocês estiverem fazendo essa prova, meninas, risquem, baguncem, anotem, desenhem, façam o que precisar, tá? Usa mesmo. O tempo é de vocês e a folha em branco lá é de vocês. Então rabisca ela, pelo amor de Deus. Ajuda Ui, no raciocínio. depois manda umas provas com perguntas difíceis para a gente ir simulando em casa, é bom. Boa. São mecanismos de lesão induzida pela ventilação mecânica. Aula da semana passada. Vamos lá. Dá um tempinho.
Eu acho que essa daí é mais ou menos. Não é tão difícil, mesmo para quem não estudou. Achei uma bem facinho aqui também. Acho que é a C. Nossa, achei um monte de facinho aqui. O Reni colocou C. Designora, viu? Se a Lorraine estiver errada, vai estar todo mundo errado junto. Eu li só uma vez, eu tô lendo de novo. Por vocês. Coloca um nome bem grande, assim. Lorraine colocou essa daqui. Se errar, bonita essa aqui, que a cara no chão. Pensem com carinho. Aqui tá, tem umas perguntas que você olha e você pensa assim, não sei se isso daqui é fácil ou difícil, mas... Já dá para excluir, porque ela Por não. quê? Porque a pergunta é mecanismo de lesão, induzido pela ventilação, recrutamento e uso da ventilação protetora não é mecanismo de lesão. Eu colocaria a D, só que o que está me deixando em dúvida é o final. Pressão de distensão alveolar baixas. Isso está pegando um pouquinho. Porque o uso de ventilação mecânica por mais de 24 horas, ele pode causar lesão, e é induzida pela ventilação. E a pressão de platô muito alta, ela também pode causar uma lesão. Só que essa pressão de distensão alveolar baixa que está pegando um pouquinho aí. Concordo. Alguém mais? Vamos respondendo? Ó, vamos eliminando algumas, que aí vai ficando mais limpo. E aí, isso é uma dica boa também, viu, pessoal? Sempre limpem a tela. Tipo, tira o que não for necessário. Deixa só o que for realmente necessário. Bom? Vamos lá. Modalidades ventilatórias espontâneas. Modalidades ventilatórias espontâneas. Isso machuca? Ó, presta atenção na pergunta. São mecanismos de lesão. É um mecanismo de lesão. Modalidades ventilatórias espontâneas é sempre bom respirar sozinho, tá? Mas é sempre bom ventilar sozinho, espontâneo. Isso não é ruim. O volume corrente baixo é bom. Corrente baixa é bom. Pressão expiratória final alta, PIP alta. PIP alta nunca é bom. A gente, por mais que você não tenha muita noção, você sabe que PIP não é uma coisa muito normal. Tem a PIP fisiológica, PIP alta. PIP alta não é bom para ninguém. Beleza. Recrutamento alveolar, como a Lorraine falou, é uma coisa boa, mas ele machuca no começo, até você estabilizar. Uso de ventilação ultraprotetora e titulação de PIP expiratória final. Isso não é mecanismo de lesão, isso aqui é forma de proteção. Poxa, mecanismo de lesão, uso de ventilação ultraprotetora. Como assim? Dá um nozinho na cabeça, porque essa pergunta tá trazendo, tá querendo descobrir o que é ruim. E ventilação mecânica ultraprotetora não é ruim. Ponto. Agora sobrou algumas. Vamos lá. Vamos da Stephanie. Uso de ventilação mecânica por mais de 24 horas. É um mecanismo de lesão. Concordo.
Pressão de platô e pressão de distensão alveolar baixas. Não. Quanto mais pressão, mais lesão vai ter. Quanto menos lesão, mais protetor vai ser. Então, pressão de platô e pressão de distensão alveolar baixa não está associado com mecanismo de lesão, está associado com fator de proteção. Então, essa daqui está errada. Na verdade, está certo, mas o que a pergunta está perguntando, o que a pergunta que está querendo descobrir é o que é errado. E o uso da ventilação mecânica protetora por mais de 20, em ventilação mecânica por mais de 24 horas faz mal. Ventilação com uma pressão de platô baixa e pressão de distensão alveolar baixa faz bem. Então, não é um mecanismo de lesão. Uso de corticosteroides. Corticosteroides, não sei se isso aqui faz mal ou bem, eu não sou médico. Volume Ele corrente. diminui o psicológico, né? Por isso que eu já dei uma associada aí com o resto. Vamos ver. Mas é mecanismo de lesão? A Peraí, pergunta. fiquei na dúvida. As duas que sobrou, essa que eu fiquei na dúvida. Volume corrente maior que 6 ml por quilo. Jamais. É sempre menor. Então, volume corrente maior que 6 ml por quilo sim, faz mal. Edema pulmonar faz mal. Mas usar corticoide não sei se piora o pulmão. Não sei. Por via das dúvidas, isso aqui tá certo. O volume corrente maior que 6 ml faz mal. Hiperdistensão regional. Isso aqui faz mal. Hiperdistendeu o alvéolo? Poxa. Abertura e fechamento cíclico dos alvéolos. Ou seja, você dá uma martelada faz mal, mas você dá 50 marteladas, 20, 30 marteladas por minuto, também faz muito mais mal. Eu E não por falei fim, isso porque na primeira vez que eu li, eu já fiquei, caramba, não, tem alguma coisa aí que eu não consegui associar uma com a outra. Mas agora fez mais sentido. agora, inativação do surfactante. Você inativar o surfactante, poxa, isso vai piorar. Colar barra, então a B que tá certo. Aí você pode pensar, mas, poxa, como que eu vou inativar o surfactante? Um edema agudo, uma pneumonia, não importa. Mas se você está inativando o surfactante, você tem um mecanismo de lesão. Agora, entre um medicamento que tira a inflamação, eu não sei o que corticoide faz. Ele controla a inflamação, mas se você não soubesse, poxa, corticoide, você sabe que está associado com para tratar alguma coisa. Então, dá para arriscar que não é ruim assim. Daria para arriscar que isso aqui está certo. Quer dizer, é bom você tomar corticoides para segurar ali o mecanismo de lesão, mas se você tivesse uma dúvida, poxa, essa está bem mais certa do que essa. Então, daria para você chutar na letra B, que é a letra certa. Luiz, eu como fiz o que estava lendo isso daqui mesmo, eu senti muita dificuldade porque está perguntando quais são os mecanismos de lesão. E isso dá um nozinho na cabeça. Você tem que virar a chavinha rápida, sabe? É do tipo, são coisas boas, exceto, pum, vai vir uma coisa ruim. E aí é difícil dar uma virada de chave quando a pergunta muda a forma de perguntar. Olha, eu não sei se foi sorte, eu não sei se foi ao acaso, mas eu separei mais um monte de perguntas aqui. E na boa, eu tô achando que elas são muito mais fáceis. Muito, muito. Por exemplo, ó que bonito. Válvulas cardíacas que ficam entre as câmeras esquerda, átrio e ventrículo, e direita são, respectivamente, chamadas. Essa pergunta aqui vai pedir que você lembre da anatomia e vai lembrar de qual é qual das válvulas e válvulas ali no meio. Tá? Se você quiser facilitar, tenta lembrar qual é a válvula mais importante que tem no corpo. Qual é a única diferente? Qual é a única que está exposta a uma pressão altíssima? A horta. Não é bem na horta.
Não, aquela. É mitral. O corpo todo? Mitral. A mitral? A aorta é a artéria. Eu tô perguntando a válvula. Cadê o desenho do É mitral. coraçãozinho que eu não tô achando? Ah, meu Deus, não tem um desenho de um coração aqui? Não. Como que não tem um desenho de um coração nesse negócio? A letra A, porque a tricúspide vai ser a que precisa de mais força ali para fechar. Tem as três negócios Chocado. do lado. Faz de conta que eu tô desenhando um coração. E aparentemente eu não tenho muito talento. E show. Vamos lembrar de uma coisinha aqui da anatomia. Ventrículos embaixo, áteros em cima. Tá bom? O que está perguntando é: válvulas estão aqui. Vou fazer uma válvula aqui só para desenhar, para representar. A válvula que ele está perguntando é as válvulas cardíacas que ficam entre as câmeras esquerdas, ou seja, essa que está em verdinho, e direita, ou seja, essa que está em amarelinho. Ah, é o contrário, é a esquerda e a direita, né? Então, primeiro ele pergunta qual que é a esquerda, depois ele pergunta qual que é a direita. Tá. A única que é diferente, a única que aguenta muita força é a da esquerda. E ela é da esquerda porque ela é da aorta, ela tá mandando sangue para fora do corpo, ela precisa mandar com muita força. A direita vai mandar pro pulmão, que é ali do lado. Então a esquerda precisa fazer muita força. Por ter que fazer muita força, se ela fosse dividida em 3, em 4, ela ia dar falhas, ela ia sofrer mais problemas. Ela não precisa ser maleável, ela precisa ser forte. Então ela só tem 2 portas. Ela é a única bicúspide dessa história toda. Bicúspide e o resto é tudo tricúspide. Tá, mas eu não lembro o nome de bicúspide. Nem tem bicúspide aí. Tá bom. A bicúspide é a única que tem vários nomes. Vocês lembram os nomes que ela tem? Bicúspide. Ou atrioventricular esquerda. É um bom nome. Ou mitral. Mitral por quê? Porque lembra da mitra. E o que é uma mitra, pelo amor de Jesus? É o chapéu do Papa. E o que o chapéu do Papa tem a ver com isso? O chapéu do Papa? Nossa, que chapéuzinho do Papa pequenininho. O chapéu do Papa é assim, ó. O chapéu do Papa, você consegue imaginar que você vai passar a mão de baixo para cima. Mas se você tentar passar a mão de cima para baixo, ele vai dobrar. Uma válvula. Igualzinho. Então, é uma bicúspide na amarela. Ou uma mitral. Ou átrio ventricular esquerda. Então, vamos lá. As válvulas que ficam entre as câmeras esquerda é mitral, porque está perguntando respectivamente. Então, a primeira resposta tem que ser mitral. Mitral não é aórtica, não é tricúspide, não é tricúspide. Mitral. Mitral e tricúspide. Do lado direito. Ih, apagou meu coração todinho. Do lado esquerdo, eu tenho a mitral. E do lado direito, poxa, a aórtica, a válvula aórtica é a que sai do ventrículo esquerdo para a aorta. Não tem nada a ver com a Aórtica câmera. é a mitral. A válvula, como? Pera, que agora eu vou te dar uma bronca. Oh, Você falou que a aórtica é a mitral. A É. aórtica está saindo sangue do ventrículo esquerdo para ir para a aorta. Essa precisa da anatomia na cabeça mesmo. Não tem jeito não, pessoal. Essa precisa. Dá para chutar? Dá para lembrar e tentar raciocinar. Mas do lado esquerdo, eu tenho a mitral.
E a do lado direito tem a tricúspide. A aórtica é a que sai do ventrículo esquerdo para a aorta. Eu tenho a aórtica. Então, a alternativa certa, mitral e tricúspide. É anatomia. Não tem como... Dá para lembrar, dá para raciocinar, mas não tem muito escapatória, não. Mas essa dá pra errar, se a pessoa não prestar atenção no enunciado lá. Puta, deve dar uma raiva. Dúvida Porque direita, essa daí você precisa lembrar. que ela ainda tinha alternativa ao contrário, né? Tricúspide mitral. Então, se Puta, você não olha o enunciado direito, você coloca o contrário sem ver. Mas tá vendo como ela é cansativa? Você tem que lembrar o que tá perguntando na ordem. Aí você tem que voltar, e tem que lembrar e voltar. E é complicadinho. Essa daqui não precisa nem ler 2 vezes, hein? Vai lá. A via aérea que não contém alvéolo e, portanto, não participa da troca gasosa. Zona... Anatômico. Espaço morto? Obrigado. Espaço morto. Fisiológico. Mas vamos tentar um pouquinho, ó. Zona respiratória é onde tem alvéolo, ponto. Não tem nem... Poxa, se tem alvéolo, zona respiratória, dá para eliminar fácil essa. Vamos entender o resto. Zona de transição, eu nem lembro desse nome lá. Vamos deixar ele aqui, porque eu não lembro o que ele significa. Espaço de troca superior. Esse nome não tem lá. Mas, enfim, também não sei o que é. Não lembro. O espaço de troca superior seria aquela zona 1 da oeste? Pensar. Espaço de troca. Esquisito. Acho que sim. Acho que associar alguma coisa. É tipo assim, no nariz nós temos alternativa A, pâncreas. Aí você fica, não, tá errado isso, alguma coisa tá muito errado aí. Mas vamos lá. As vias aéreas que contêm alvéolos e, portanto, não participam da troca. Tá falando de espaço morto. Claramente, as únicas alternativas que sobraram. Mas agora a gente vai ter que lembrar. O que é espaço morto fisiológico e o que é espaço morto anatômico? O que é o espaço morto fisiológico? Fisiológico seria a área que... Ai, como é que eu vou explicar? É difícil uma palavra. Ai, meu Deus. Assim, o espaço morto anatômico é o que não ia ter alvéolos, né? No espaço fisiológico seria que os alvéolos não fazem a troca, algo assim. Não sei explicar. Deixa eu pensar. Espaço morto. Vocês querem chutar? Qual que vocês arriscam? Chutar não, né? A gente já deduziu Eu bastante arriscaria coisa. no espaço morto anatômico. Espaço morto anatômico. Alguém concorda? Alguém discorda? Mesmo assim é difícil lembrar. Eu também. É, né? Mó doido. Eu vou fazer de roxo. Roxo é uma cor que chama atenção? Não, amarelo chama. Chama nada. Vai ser roxo. Vou fazer bem grosso. Imagina que... Bom, espaço morto anatômico. O que é o espaço morto anatômico antes? As vias aéreas superiores e a traqueia todinha. Meu nariz. Meu nariz é um espaço morto anatômico. A via aérea que... Fisiológico seria a parte de shunt lá, tipo, só não faz a troca. Isso. Mas não vamos dificultar, não, ó. Eu As vias tentei, aéreas é algo fácil de falar. Via aérea que não contém alvéolo e, portanto, não participa da troca gasosa. Meu nariz participa da minha via aérea, mas ele não tem alvéolo. Ele é um espaço morto anatômico. Tá, é a resposta certa, é a letra C, espaço morto anatômico. Mas o que é o espaço morto fisiológico? Imagina que aqui nessa esferinha aqui, ó, tá? Eu fiz um alvéolo. O ar, para fazer a troca gasosa, o ar é a coisa em azul, tá? O que está azul aqui dentro é o ar.
Para o ar fazer a troca gasosa, ele precisa tocar na parede roxa. Afinal de contas, é na parede roxa que tem os capilares. Então, para o ar fazer troca gasosa, o ar precisa bater na parede. Espaço morto fisiológico é o ar que entra dentro do meu alvéolo, mas ele não toca na parede. Como assim? É o ar que está, por exemplo, na zona laranja aqui, ó. É o ar que está bem no meio. Tudo isso aqui, ó. Ele vai fazer troca gasosa? Não necessariamente. É anatômico? Sim. Mas como ele é um pouco diferente do meu nariz, eu dou o nome de fisiológico. É normal e esperado. Só é diferente. Espaço morto anatômico. Oi? Quando eu lembro de fisiológico, espaço morto fisiológico, já vem o shunt na cabeça, mas eu não consegui explicar do jeito que eu entender. Você tem um shunt ali. Shunt pulmonar, tá? Não aqueles que vocês estão pensando agora de ventila, mas não perfunde. Na verdade, é exatamente isso. Ventila, mas não perfunde. Essa é a definição de espaço morto. Quando você não perfunde, mas você. Quer dizer, quando você. Tô doidinho já. Quando você não ventila, mas você perfunde, isso é um shunt. Ponto. O que a gente está falando é que existe shunt pulmonar, que é um pouquinho diferente, mas aí é muito nome. São dois nomes para coisas diferentes. É o mesmo nome para duas coisas diferentes. Então, por isso que eu não vou nem entrar nessa loucura aí agora. Mas é isso, tá? Espaço morto anatômico, é meu nariz, minha boca, minha traqueia, minha zona condutora inteira. Ela é uma zona que ventila e não possui alvéolo. Portanto, ela não faz troca gasosa. E a última. A pleura é constituída de membranas serosas que revestem a região da pleural, da cavidade torácica. A pleura que reveste a superfície interna da cavidade torácica, o diafragma, o mediastino e os grandes vasos, chama-se. Vamos lá. A gente tem duas pleuras. Quais são os nomes das duas pleuras, meninas? Visceral. Uhum. E parietal, não é? E aí? Isso. Visceral e parietal? Isso. Pericárdica existe? Existe. No pericárdio, no coração. Mesentérica existe? Existe. Lá no meu intestino, na minha artéria mesentérica. Parietal, visceral, intermediária, nem sei onde existe. Gente, é simples assim. Não tem que ficar discutindo. Pleura é constituída de membranas serosas que revestem a região pleural da cavidade torácica. Ele não está me perguntando da pleura do abdômen, nem da pleura do mediastino. Não vou perder meu tempo. A pleura que reveste a cavidade interna, a parte interna do tórax, o diafragma e o mediastino. E alguns grandes vasos. É a visceral ou a parietal? Aí a gente vai ter que lembrar de anatomia de novo. Não tem como. A Pode visceral ser. para fora, a parietal cola para dentro. Deixa eu pensar sobre isso. Eu gostei desse som. O que vocês acham? Visceral, vísceras, parietal. Visceral, vísceras. Qual é a pleura que reveste o pulmão? Visceral ou parietal? Reveste o pulmão, é a parietal. Tem Sim. certeza? Sabe de onde vem a palavra parietal? Não. Parietal parece qual palavra? De parir? Não, de parede.
Pleura parietal vem de parede. Parede o quê? Torácica, né? Nossa. Visceral vem de víscera. Víscera? O pulmão é uma víscera, gente. Víscera. Nossa, agora que eu. Oxe, Olha só, se eu tô fazendo uma prova agora, ia morrer. Porque faz toda lógica. Você pergunta, você responde só no automático. Víscera, pulmão, gente. pleura parietal reveste a parede. Cavidade pleural entre as duas. Pleura visceral reveste as vísceras. A Lorraine falou, pleura visceral reveste as vísceras. Então é a caixa torácica. Não, caixa torácica não é víscera. Tá vendo que você vai respondendo no automático sem pensar no bagulho direito? A pleura que reveste a morrer depois. superfície interna da cavidade torácica, o diafragma, o mediastino, não está falando nada de pulmão aqui, não é a visceral. Na correção dessa Parietal. prova, eu ia remoer todinha, chorar, descabelar. Não acredito que Essas eu não horas que vivi. você volta para casa e fala, o que eu estou fazendo da vida? Visceral reveste víscera. E é falta de prestar atenção mesmo. Porque isso aí eu já estudei várias vezes quando você esquece que víscera vai ser o bagulho de dentro. Ai, que viagem. Nas vísceras, sabe? E assim, tipo, gente, eu sei que eu descartei as outras muito rápido, mas sabe por quê? Você vai ficar queimando neurônio, pensamento, raciocínio, lembrando o que é uma pleura pericárdica. Quais são as duas pleuras que nós temos? Visceral e parietal. A gente não fica tentando lembrar o que é pleura pericárdica, não. Nem mesentérica. Vocês não vão lembrar. Mas eu quero. Pra quê? Nossa, eu vou perguntar isso para todo mundo, porque eu Essa fui aqui é boa. totalmente automático sem pensar. Tá vendo Pleura como é lógico? Ó, pleura pericárdica, peri é ao redor, cardio, coração, ao redor do coração. Vocês poderiam pensar, poxa, reveste a cavidade da caixa torácica, o coração tá ali. Mas se tá pedindo pericárdica e é do coração, não é da caixa torácica, acabou. Mesentérica, eu não lembro o que é mesentérica. Vem da artéria mesentérica, que é do intestino. Então, se você também não lembra, começa a colocar ela de cantinho. Parietal e visceral, vocês já devem ter escutado em algum momento. Intermediária, eu nunca ouvi falar. Intermediária? Tem pleura superior e inferior? Ou anterior, posterior? Não sei. Sobrou duas. Foi por isso que eu eliminei. Toma cuidado, porque às vezes eliminar uma pergunta que pode estar certa também é um problema. Mas se a partir do momento que você já tem ideia de algum raciocínio, também não é legal você ficar perdendo tempo, queimando tempo, literalmente, ou raciocínio, cansaço, estresse com uma coisa que você sabe que já está errado. Percebeu que está errado, não precisa ler. Tem certeza que está errado? Risca. Já está errado. Toma cuidado. Mas a partir do momento que você tem certeza que eliminou, risca mesmo, pode riscar, não precisa nem voltar. Não Aí esquece. eu volto 1000 vezes. A maior parte dessas provas é uma prova, muitas vezes, de emocional, de inteligência emocional. A gente precisa estar bem tranquilo para responder essas perguntas. E muitas vezes elas são bem cansativas. São provas que duram 3, 4 horas. Então você precisa estar bem para fazer essas provas. De novo, se você não quiser eliminar porque você está inseguro, tudo bem, você pode ler. Só que tenta jogar simples, facilita, para depois complicar. Respira 5 vezes. Bora. Pode fazer o que você achar legal. Se você quiser, de vez em quando, durante a prova, parar para ficar olhando para o teto, fazer uma oração, respirar, só parar e ficar ali parado, isso ajuda. Isso ajuda mesmo. Tá bom? Quando eu ia fazer prova, eu fazia essa de dar uma parada assim, porque assim, eu respondia o que eu sabia, que eu tipo, não tinha dúvida, e ia pulando as que eu tinha dúvida, ou que eu achava que tinha alguma coisa confusa. Confundia, alguma coisa me confundia, eu já pulava. Aí quando eu parava, respirava, dava um tempinho, e aí eu voltava e lia tudo de novo. Por isso que eu fui uma das últimas a sair do Enem por alguns anos seguidos.
Responde primeiro as difíceis ou as fáceis? Olha, não tem uma resposta certa, não. Sugestão: começa pelas curtas, que é rápido de ler. Vai pelas perguntas mais fáceis, que você bateu o olho e você já entendeu o que está perguntando. Cuidado para não achar que é fácil e na verdade tem uma pegadinha. Leia com calma. Cuidado com palavras-chave. Sempre e nunca são muito fortes, tá? Isso serve para a vida também. Toma sempre cuidado com essas duas palavras. Aí acontece coisa tipo essa da pleura. Como que você sabe o Você negócio bate e o olho e fala, visceral é da caixa torácica, tá? Dentro do corpo é víscera. claro, é óbvio. Parietal vem de parieto. Vem de parieto occipital. Olha só. Vai montando aí. Parede, parietário. E por aí vai. Parede, a caixa torácica. O osso Agora não faz parietal. mais isso, não vou mais. Professor, Oi. mas aqui você fala que a que dói é a parietal, não é? Na verdade, as duas pleuras podem doer, mas o pulmão não dói. Ah, tá. O Até pulmão não dói. eu tive um jeito de memorizar a que dói, né, entre aspas, assim, meio diferente. Porque, tipo, eu não lembro quem que comentou, não sei se foi em aula, que comentou assim, pensa que parietal lembra parente, e parente às vezes dá dor de cabeça. Boa. Parietal fica na caixa torácica e caixa torácica tem mais inervação. Mais inervação dói mais. Daí eu fiquei Daí agora você falando, eu fiquei. Será que é isso mesmo que é o Mais ou parietal que dói menos, viu? mais? As duas doem, viu, Thali? Tá. Mas a parietal, não sei dizer se ela dói mais. Eu acho que por ter mais nervo na caixa torácica, sim. Mas eu acho que não, porque a pleura vai ser igual. Fica tranquila, eu Entendi. acho que não. Entendi, professor. Obrigada. Então, Uma coisa é imagina. ter tudo na parietal, mas a visceral é bem burrice. Trocar. Não, o engraçado é que você respondeu visceral, Não, víscera. E eu depois, na tava hora de. quieto, filho, dando teto falando. Aí ele falou, eu falei, É, parei, pensei, olhei pro lado. Não, Eu vou ficar curioso agora. Calma aí que eu já vou descobrir. É isso mesmo, Thali. A parietal acaba sendo mais inervada por conta dos nervos ali da caixa torácica, mas indiretamente. eu acho que Diretamente, foi a professora Vivi que não perguntou é. na aula dela. Não tenho certeza onde que foi essa pergunta. Que daí cada um ia escolhendo se era a parietal ou se era a visceral. Visceral? Aí ela falou no final que era a parietal, que é a mais dolorosa, que dói mais, enfim. Parente da dor de cabeça, não esqueçam. Aí, eu, Parietal reveste a parede. aí alguém respondeu isso, porque na hora eu lembro que eu tinha respondido visceral, que eu falei, ah, víscera deve doer, porque, né, tá visceral, víscera dói. Só que daí era o contrário, era a que fica na parede, que é a parietal. Aí na hora alguém na sala soltou isso, falou assim, memoriza que parietal lembra parente e parente da dor de cabeça. Eu falei, nossa, ótimo, nunca mais eu esqueci, e nunca mais esqueci também. Podem associar então assim sim, tá bom? Tranquilo, meninas? Tranquilo, professor. Semana que vem a gente vai fazer nosso curso de diagnóstico por imagem, vai ser aberto para qualquer um. Se vocês quiserem convidar alguém, fiquem à vontade. Sempre vai ser muito melhor com mais gente. Mas a ideia realmente é que tenha preferência para fazer turmas aí de 30 pessoas no máximo, 20, encher a sala, senão também vai ficar um pouco ruim, tá bom? Mas podem chamar quem vocês quiserem. Vai ter certificado, vai ter tudo certinho. A gente vai conversar bastante. Vai ser no domingo, vamos começar às 8 da manhã. Bom? E é isso. Tá Bom bom, descanso professor. para vocês, meninas. Vou encerrar a gravação. Obrigada pra você também.